Ele vai trazer para nós a palavra de Deus nessa noite, para o qual peço aos irmãos toda a sua atenção e que estejamos em espírito de oração para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui falando da verdade do Senhor, e hoje eu sei o que é estar aqui na frente, o que os irmãos passam, hein? Os líderes, os pastores, mas Deus dá graça. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Iremos falar sobre o encontro do cego de Jericó com Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Lucas 18, versículo 35 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pela Tua soberana vontade, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o autor da nossa história, o Senhor é o autor das nossas vidas, Senhor meu Deus. Obrigado pela vida de cada um que está presente aqui nessa noite, ó Pai, que possamos ser confrontados, ó Pai, pela Tua palavra, possamos ser purificados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Transforma os nossos corações, ó Pai, nessa noite, Pai. Te pedimos da Tua graça, que o Senhor possa abençoar, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, essa narrativa conta a história de um cego que encontra Jesus Cristo. Jesus Cristo estava passando ali em Jericó, e Jericó era a rota que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para a sua última Páscoa. E, dito isso, o Evangelho de Lucas, no qual nós estamos lendo hoje, faz parte dos evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Significa ver junto, compartilhar do mesmo ponto de vista. E esses evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, somente os 3 primeiros, Mateus, Marcos e João, são os que abordam essa narrativa do cego de Jericó. Esses evangelhos sinóticos, eles nunca são contraditórios, mas são complementares entre si. Aonde um omite alguma informação, o outro complementa. Por exemplo, Mateus, ele fala que são 2 cegos. Lucas e Marcos já falam que é somente um cego. No evangelho de Marcos, é um evangelho de mais ação, no qual é direcionado aos romanos, algo mais ativo, mais prático, ele dá o nome desse cego. O nome desse cego chama-se Bartimeu, significa filho de Timeu. E o Evangelho de Lucas, ele fala somente de um cego. Talvez o cego que fosse mais desenvolto, que falasse mais, que estivesse à frente ali do diálogo. Juntos, esses 4 evangelhos, eles mostram o retrato completo do Deus homem, a plenitude do Deus perfeito, da divindade perfeita e da humanidade perfeita, fazendo dele o único sacrifício para os pecados do mundo. Ser cego naquela época era uma tarefa muito difícil, era algo muito difícil. E esse cego, segundo os historiadores, ele não era um cego de nascença. Ser cego naquela época significava estar à margem da sociedade.
significava que ele teria que pedir esmolas para o seu sustento. Naquela época não havia acessibilidade, não havia braille para que eles pudessem se instruir, então era muito difícil. E esse cego ele se colocou nesse local estratégico, Jericó. Esse é um local muito movimentado, onde ele poderia ali pedir as suas esmolas. Bom, voltando para o texto, indo para o texto, na verdade, no versículo 35, gostaria de ler novamente. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E nós aprendemos algo muito interessante. Em toda a Escritura, nós vemos uma doutrina que é claramente vista. Chama-se a doutrina da providência divina. É o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Nós achamos que estamos no controle das coisas, mas na verdade, Deus governa todas as coisas. A providência divina nada mais é que o nosso Deus governando todas as coisas. Ele preserva a sua criação. Ele não deixa a sua criação lançada à sorte, ao acaso, mas ele cuida dos mínimos detalhes da sua criação. Ele cuida, a providência divina engloba esses 3 pontos principais: os assuntos triviais, que são os assuntos do dia a dia, os imprevistos e até mesmo as escolhas dos homens. Com relação aos assuntos triviais, nós temos o versículo que fala claramente disso. Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que até os cabelos da cabeça são contados. Então, características físicas nossas, a cor dos nossos olhos, a cor dos cabelos, a quantidade de cabelos, tudo isso faz parte da providência divina. Amém, irmãos? Os imprevistos. Provérbios 16, 33 fala que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E as escolhas. No início do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, César Augusto promoveu um recenseamento. E essa decisão desse homem serviu para que as escrituras se cumprissem com relação ao local do nascimento de Jesus Cristo, em Belém. Então, essas escolhas que aparentemente são dos homens, elas estão debaixo da providência do nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Mas há alguns movimentos que são contra, que se opõem a isso, a essa verdade das Escrituras. Eu vou citar 2 movimentos. O primeiro movimento nasceu há 300 anos na Alemanha. Chama-se liberalismo teológico. O liberalismo teológico, para eles, Deus não está guiando soberanamente a história, com o propósito de cumprir esse fim, mas ele é revelado durante a história. Ou seja, eles negam que Deus não governa, que Deus não controla todas as coisas. E não para por aí. Eles não creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, literalmente. O liberalismo teológico nega a autoridade das Escrituras, o sobrenatural das Escrituras e negam também os milagres presentes nas Escrituras. O outro movimento chama-se teísmo aberto. Eu acabei de falar do liberalismo teológico e agora o teísmo aberto. Para o teísmo aberto, Deus é tão limitado, mas tão limitado que ele não sabe, por exemplo, que hora se vai acabar esse culto. Ele não sabe para onde nós iremos quando nós sairmos daqui. Então, é um Deus que, segundo eles, se adequa às circunstâncias. Por exemplo, Deus tem um plano A, mas se eu decido fazer uma coisa diferente da vontade dele, ele tem um outro plano para mim. Ele vai se adequando diante das circunstâncias, ou seja, a vontade dele não é respeitada nesse teísmo aberto. E essas 2 linhas, esses 2 movimentos têm se difundido a cada dia. Tem entrado nas escolas teológicas e formado pastores com esse pensamento. Um pensamento que se opõe a verdades que são cruciais, verdades que são fundamentais do cristianismo. Por exemplo, a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o teísmo aberto nega isso. Meus amados, Deus tem um plano eterno
que será realizado. Para ele, não há surpresa. Ele não fica desapontado com algo que aconteceu. Tudo está debaixo da sua mão soberana. É uma questão de lógica falar sobre soberania. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, ele não pode ficar fora de parte de nossas vidas. Ele controla todas as coisas. Ou ele é soberano, ou ele não é. E o liberalismo teológico tem, a cada dia, por sua facilidade, por ser convencional ao pecado, tem se difundido com grandes teólogos. Talvez pelo fato de tentarmos explicar a soberania de Deus, o homem acaba se enrolando um pouco. Teologicamente, ele acaba aprofundando tanto que deixa Deus do lado de fora. A nossa mente é limitada e muitas vezes não compreende o agir de Deus. Por exemplo, Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, Pedro fez o seguinte questionamento a ele: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus disse: agora você não compreende o que eu estou fazendo, mas mais na frente você irá compreender tudo isso que eu estou fazendo. Ou seja, não só essa passagem, mas várias passagens, os apóstolos pareciam não entender o propósito de Deus ali no momento. Mas quando toda a história se desenrolou, quando tudo aquilo foi cumprido, tudo aquilo que Jesus Cristo havia falado, aí eles caíram em si e entenderam que Deus é soberano sobre todas as coisas. E para aquele cego, era só mais um dia em que ele iria acordar, levantar e ir à entrada de Jericó, como mais um dia normal, pedir as suas esmolas, pedir o sustento do seu dia, mas mal ele sabia que a misericórdia de Deus estava para alcançá-lo. Deus controla todas as coisas e o motivo de nós estarmos aqui é pela sua providência divina. Agora, trazendo para as nossas vidas. Você não nasceu na sua família por acaso. Nós, por exemplo, não estamos em Boa Vista, Roraima, por acaso. Eu sei que muitos aqui não são macuxis, não são nativos daqui. Mas Deus trouxe cada um de vocês devido à sua providência, para que se cumpra o propósito que está debaixo das mãos dele. João 17, versículo 3, fala, quando Jesus ele ora antes de ser preso, né, nesse momento aqui, ele fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e o Seu Filho, Jesus Cristo. Às vezes nós somos pegos por circunstâncias, por sofrimentos, somos abatidos, somos pegos de surpresa, mas Deus está no controle de todas as coisas. O propósito da nossa vida não é que nós passemos por uma vida sem sofrimento, uma vida somente de felicidade, porque o propósito da nossa vida não é esse. O propósito da nossa vida é conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus, uma parte de Deus, nessa faceta do sofrimento também. É só você olhar para a sua vida. Quando estamos passando por provações, por dificuldades, nos colocamos diante do Senhor com mais voracidade, buscamos mais a Deus. Um versículo chave é Efésios, capítulo 1, do 11 ao 12. Ele fala que Deus fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. Quando ele fala todas as coisas, são realmente todas as coisas. Sofrimentos, alegrias, felicidades, tudo é para o louvor da glória de Deus. Somos feitos para glorificar o nosso Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É impossível que a sua vontade seja frustrada. Diante disso, significa que não temos controle sobre absolutamente nada. Eu acho que eu já entrei no primeiro tópico e não falei. Pode mostrar, por favor? Primeiro tópico, você não está no controle. Perdão.
Eu gostaria de ler agora os versículos de Tiago. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago está falando aqui que toda pretensão que colocamos, todo objetivo que colocamos em nossas vidas e não colocamos nas mãos do Senhor, toda essa pretensão é maligna. Viver uma vida que não considera a soberania de Deus e a sua providência é orgulho, é soberba, é altivez perante Ele. Nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E por isso mesmo devemos colocar diante dele, para que a nossa vontade se adeque à vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos agora uma confrontação. Nós temos colocado nas nossas orações os nossos objetivos, os nossos planejamentos, temos colocado diante do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Porque a oração ela faz justamente isso. A oração não muda a vontade de Deus, mas muda o nosso coração, a nossa mente, em conformidade com a vontade de Deus. E aí eu sou mais contente com aquilo que Deus me deu. Não é simplesmente você falar de maneira como jargão, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso aqui. Se Deus quiser, eu vou viajar. Não é simplesmente isso. É você pegar aquele planejamento, meditar naquilo, se aquilo realmente agrada a vontade de Deus e colocar em oração. Só o fato de você estar orando significa que você não é independente. Significa que você está dependendo do nosso Deus. A principal função da oração é mudar a nós mesmos. Podemos orar com confiança, sabendo que o nosso sábio e bom Deus não nos dará necessariamente o que pedimos, mas o melhor. Continuando no texto, no versículo 37, versículo 37, 36 e 37. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Com relação a esse versículo 37, Jesus de Nazaré está passando. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, e ali ele apareceu para os discípulos e deu as últimas instruções em Mateus 28, ele fez uma afirmação maravilhosa. Ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E em Mateus 18, versículo 20, ele falou também: pois aonde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E é motivo de alegria nós estarmos aqui como igreja, louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle, falando da sua verdade. Deus é glorificado quando nos colocamos à disposição para adorá-lo. Nós cremos num Deus vivo que governa todas as coisas a seu favor, para cumprir seus propósitos. Nosso coração deve se encher de alegria todas as vezes em que nos reunimos e Jesus Cristo é o centro da palavra. Quando estamos na reunião de oração, grupos de vida, tudo isso deve nos motivar, porque o propósito principal é que sejamos para o louvor da sua glória, como diz Efésios. Agora, indo para o tópico 2, eu coloquei o título: Reconheça o pecado e confie no Senhor. O título da mensagem é Aspectos da Fé Salvadora. Então, ao decorrer da mensagem, nós vamos entendendo, vamos falando sobre os aspectos principais de uma fé salvadora. Será que todo tipo de fé salva? Então, nós iremos abordar no decorrer da mensagem. No versículo 38 e 39, o cego, chamado Bartimeu por Marcos, ele faz
um clamor a Jesus que estava passando. Nós vemos ali um homem determinado, um homem que a todo custo ele queria que Jesus Cristo o visse. Ele queria ser notado por Jesus Cristo. Ele sabia que aquela era a oportunidade, que ele precisava de Jesus Cristo. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos fala, em Lucas, que as pessoas que iam adiante tentavam abafá-lo, tentavam fazer com que ele calasse a boca. Mas ele não desistiu. Imagina só, um cego no meio de uma multidão tentando chamar a atenção de Jesus Cristo. Para aquelas pessoas que estavam tentando abafá-lo, era impossível. Era impossível que Jesus ouvisse. Cale a boca, ele não vai lhe escutar. Assim como fizeram com as crianças em outra passagem. As crianças foram até Jesus e alguns dos seus discípulos tentaram barrar as crianças. E eles foram corrigidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ele insistiu. E eu fiz duas observações aqui nessa passagem, do versículo 38 e 39. A primeira observação foi que o fato dele ter chamado Jesus de filho de Davi significava que ele reconhecia Jesus Cristo como seu Salvador. Estamos aqui diante de um pecador que ele não olha porque é cego, mas ele clama por Jesus Cristo. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está afirmando que Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Ele está afirmando que Jesus Cristo é o Messias. Ele está afirmando que Jesus Cristo é o Salvador. Meus irmãos, só precisa de salvação, só precisa de Salvador quem reconhece que está perdido. Somente quem reconhece que está perdido precisa de um Salvador. E ele falou essa verdade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E além do mais, ele pediu misericórdia. Ele se considerou miserável. Nós vemos aqui uma declaração de fé e de arrependimento nessa declaração. E existe até uma discussão teológica, né? Se a fé vem antes do arrependimento ou se o arrependimento vem antes da fé. Mas nós não iremos entrar nisso agora. A segunda observação: a sua atitude. Aprendemos uma coisa importante aqui, que a necessidade, ela nos tira da nossa zona de conforto. Aquele cego necessitava urgentemente de Jesus Cristo. E aquilo fez com que ele se levantasse. Tirou ele da zona de conforto. A palavra diz que ele estava sentado. Ele levantou-se e clamou por Jesus. Às vezes Deus nos coloca em situações para que nós tomemos uma iniciativa, para que tomemos atitude. Confiamos na soberania de Deus, na sua providência, mas temos a nossa responsabilidade de buscá-lo. O pastor colocou aqui uma lista de coisas que irão nos abençoar: leitura de livros, leitura de devocionais, conferências, leitura bíblica anual. Tudo isso é nossa responsabilidade. É nossa atitude perante o pecado que está dentro de nós. Isso sim transforma a nossa mente, transforma o nosso caráter em conformidade ao Senhor Jesus Cristo. Não que possamos contribuir para a salvação, mas Deus, Ele usa a nossa atitude, Ele usa a nossa oração como instrumento para o seu propósito. Voltando em Efésios, Deus fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. Quando nós tomamos uma atitude, até nossa atitude está debaixo da providência divina, mas Ele usa a nossa atitude para alcançar o seu propósito. Tudo é dele. Na sua providência, Ele nos usa como instrumento para atingir o seu propósito. No versículo 41 e 42, nós vemos o diálogo entre Jesus Cristo e esse cego. O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Ele disse ao cego: recupere a visão. A sua fé o curou. A fé e a confiança nos milagres era uma aceitação do reino de Deus no meio deles. E em muitos casos nas Escrituras, Deus age de maneira cooperativa com o homem, em cooperação com o homem.
Por exemplo, quando Jesus ministrou em Nazaré, ali ele não pôde fazer muitos milagres devido à incredulidade daquele povo. O texto fala que Jesus se admirou da incredulidade daqueles homens. E ele falou ainda mais. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 6 em diante, até o 11, ele fala, ele dando instruções para os discípulos, se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. E na versão Almeida Corrigida, eu já vi algo diferente no versículo 11. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então Jesus estava ali, estava passando, mas as pessoas não criam nele. Nós vemos aqui um exemplo de pessoas que se negaram a serem usados como instrumentos para Deus, para atingir o propósito de Deus. Outro exemplo, quando Jesus Cristo estava andando sobre as águas, haviam alguns discípulos no barco, mas somente Pedro pediu que ele andou sobre as águas junto com Jesus. Lá na frente ele vacilou um pouco, temeu um pouco e afundou um pouquinho. Mas Jesus Cristo poderia fazer isso com todos aqueles que estavam no barco. No entanto, somente Pedro tomou atitude. Somente Pedro teve aquela atitude de fé. E da mesma forma, o cego de Jericó. O cego de Jericó estava na sua posição de conforto, sentado, e aí ele clamou por Jesus. Ele pediu e recebeu. Deus executa o milagre na vida desse homem. E os milagres, eles serviam primeiramente para mostrar que o reino de Deus estava presente, o sobrenatural estava presente. Também servia para glorificar a Deus. Deus era glorificado em tudo isso. Sem fé, meus irmãos, como diz lá em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, falando um pouquinho de fé, ainda no tópico 2. Qual seria a fé que agrada a Deus? À medida que nós vamos caminhando para o último tópico, terceiro tópico, nós iremos falar sobre essa fé que agrada a Deus. O conceito de fé de Hebreus, ele diz assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E o brasileiro, de maneira geral, ele é um povo que tem fé. Aquela famosa frase, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ele crê que ele vai chegar no objetivo. Ele não tem esperança nenhuma, mas ele crê. Ele sabe que vai chegar lá. A fé. Essa fé, meus irmãos, é uma fé classificada como fé como confiança. Ele confia. Não é errado você ter esse tipo de fé. Mas será que essa fé salva? Será que ela é uma fé salvadora? Nós acreditamos, por exemplo, que vamos passar no vestibular, vamos passar em entrevistas de emprego. Acreditamos que nosso time ganhará o campeonato. Não é o Flamengo, tá? Mas Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele fala que a fé sem obras é morta e não pode salvar. Nós temos aqui o exemplo do que não é. A fé sem obras é morta e não pode salvar. E nisso ele dá o exemplo dos demônios. Os demônios creem que existe um único Deus. Muito bem, ele fala. Até os demônios creem e tremem. A fé sem obras é morta e não pode salvar. Eu lembro da mensagem do irmão Cédric que falou sobre a videira verdadeira. E Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós automaticamente, obrigatoriamente, nós produziremos bons frutos. Produziremos frutos, uvas que são doces. É o exemplo que nós vemos aqui. É uma fé com obras. Agora, se nós não estivermos alicerçados em Cristo, que é a videira verdadeira,
nós daremos uvas bravas, uvas que são amargas, que descem com um sabor ruim, o sabor que não é da uva doce. Essas obras que são as obras que são da fé salvadora, antes de tudo, elas são dadas por Deus. Quando nós olhamos um versículo que a maioria, todos conhecem aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele está falando aqui que a graça, por meio da fé, tudo isso é dado. Antes é dado. Por que que a fé que os demônios têm não pode salvar? Porque essa fé vem deles mesmos. Essa fé que eles têm não vem de Deus. Vem deles. Eles sabem que existe um só Deus. Eles sabem que as Escrituras, que a Escritura é inerrante, é infalível. Eles sabem de tudo isso. Só está no intelecto, somente na mente, mas não desceu para o coração, a ponto de fazer as boas obras que Deus preparou para nós de antemão. Agora o terceiro tópico. Sabemos que a fé salvadora, ela produz obras, porque essas obras, elas estão alicerçadas à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Sabemos que a fé salvadora é um dom, é dado por Deus. E no terceiro tópico nós vemos aqui a confirmação da fé salvadora. E eu gostaria de ler aqui o versículo 43. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Nós vemos aqui a confirmação da fé salvadora. Ele seguiu Jesus. Ele poderia muito bem ter tido ser curado da cegueira dele e não ter seguido Jesus Cristo, juntamente com a multidão. Mas ele, com um sentimento profundo de gratidão, ele decidiu ser seguidor de Cristo. Ele decidiu estar ali, buscando a Jesus Cristo, conhecendo mais. E o texto fala que as pessoas louvavam a Deus. Ele saiu glorificando a Deus por causa disso. É isso que acontece quando nós recebemos a fé salvadora. Nós largamos tudo. Nós largamos tudo aquilo que antes eram ídolos em nossas vidas. E passamos a priorizar o único que merece todo o nosso tempo, todo o nosso investimento, todo o nosso louvor, a Jesus Cristo. Ele agora poderia dizer, eu era cego e agora vejo. Além de ser curado de uma necessidade física, ele também foi curado de uma necessidade espiritual. Deixou de ser cego espiritual. O cego espiritual é aquele que não consegue enxergar as maravilhas de Deus. Mas Deus, através da sua palavra, desvenda, faz com que as escamas caiam dos olhos. A fé salvadora gera um compromisso de abandonar o pecado e seguir Jesus, custe o que custar. É preciso haver comprometimento, renúncia, exige que você carregue a sua cruz. Seguir a Cristo significa arrepender-se do passado. Em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Meus irmãos, o Evangelho que não fala de arrependimento, que não fala de abandono de pecado, é um Evangelho que não salva. O Evangelho é muito mais do que autoajuda e alívio psicológico. Nós não estamos aqui para ser aliviados, estamos aqui para sairmos da condenação e sermos salvos por Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória. Para vir a Jesus, você precisa dizer sim a Ele. Isso significa que Jesus tem prioridade na sua vida e torna-se o Senhor da sua vida. Essa passagem deve nos encher de esperança, pois vemos ali, assim como foi cantado aqui hoje à noite, o louvor da Nívia Soares, sou pobre, cego e nu, nada tenho para te oferecer. Aquele homem não tinha nada para oferecer a Cristo. Mas aquele encontro estava decretado pela sua providência divina. A salvação pertence somente ao Senhor.
O nosso Senhor é soberano sobre a salvação. Reconheça que você está totalmente dependente dele. Ele conhece os seus anseios e necessidades. Tome uma atitude e confie no Senhor. Nós vimos aqui alguns aspectos da fé salvadora. Vimos sobre dependência, nós vimos sobre graça, sobre fé e arrependimento, sobre atitude. Sabemos que Deus é soberano e reina, Ele governa todas as coisas, assuntos triviais, imprevistos e até mesmo as nossas escolhas. Mas nós temos a nossa parte também. Temos a nossa responsabilidade de agir, de nos levantarmos, de estarmos dispostos a estar com Ele. Eu gostaria de finalizar aqui com esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Gostaria de fazer uma oração final. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pela Tua providência, Pai, divina em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque não somos lançados ao acaso, Senhor, mas o Senhor governa a nossa história, Pai. O Senhor é o autor da nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo. Que o Senhor possa, ó Pai, motivar, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançá-los, ó Pai. Pai, que haja arrependimento, que haja fé, que haja atitude, Senhor, meu Deus. Tudo isso vindo do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o bom pastor e não deixa as suas ovelhas lançadas à sorte, Pai. Te agradecemos pela palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa transformar os nossos corações, possa confrontar os nossos corações, para que sejamos a cada dia, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém.